Graças e paz, amados, queridos, mais uma vez nós estamos reunidos aí para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo e já quero pedir, se você puder nos ajudar comentando, curtindo nossos vídeos, as nossas publicações, compartilhando com os amigos, porque isso faz com que a plataforma divulgue mais o nosso conteúdo para mais pessoas e assim a gente pode alcançar mais pessoas. E hoje nós vamos tratar do tema Nada está fora do controle de Deus. Eu estava vendo um homem de Deus falar a respeito de um livro chamado Regras do Cérebro. Esse livro foi escrito por um homem chamado John Medina, um escritor chamado John Medina. E o John Medina relata no livro dele a experiência de um neurocirurgião inglês que atendeu uma mulher que teve derrame na parte frontal do cérebro. E, como consequência, essa mulher passou a ter todo o lado esquerdo do seu cérebro, ela perdeu totalmente a percepção. Então, quando ela ia se maquiar, ela maquiava toda a parte direita e a parte esquerda não. Quando ela ia comer, por exemplo, ela comia a porção direita do prato e deixava a porção esquerda. Então ela perdeu não só o campo visual esquerdo, como toda a percepção da parte esquerda do seu cérebro. E fazendo um paradoxo com as nossas vidas espirituais, muitos de nós sofremos dessa patologia dessa mulher, só que de forma espiritual. Nós conseguimos observar a providência da mão de Deus quando as coisas estão indo bem, não só materiais, mas também espirituais. Então, se eu começo a ser mais piedoso, se eu começo a orar mais, ter mais temor e me interessar mais pelo Senhor, tratando de coisas espirituais, a gente identifica que é a mão do Senhor fazendo isso nas nossas vidas. Mas temos muita dificuldade de entender a mão do Senhor, a providência do Senhor, quando as coisas não estão indo bem. Tanto na parte física, mas também na parte espiritual. Ou seja, nas tentações, nas aflições, quando temos a percepção de que parece que Deus virou as costas ou então retirou a sua presença, e até mesmo no pecado. A gente não consegue ver com clareza a mão do Senhor sobre essas coisas, mas lá ela está. Tem uma passagem no livro de Romanos que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus ele age de maneira soberana em todas as coisas. Tudo que acontece por um decreto do Senhor. Muitas vezes a gente fala, Deus permitiu tal situação, mas na verdade Deus decreta as ações. Então, aflições nas nossas vidas, elas têm data, hora e local marcado para chegar. Porque através das aflições, das tentações e de todo o resto que são males, não são coisas boas, são males. Mas através dessas coisas decretadas pelo Senhor nas nossas vidas, a vontade do Senhor passa a ser cumprida. Todas as coisas continuam contribuindo. E tem um puritano chamado Thomas Watson. Ele trata disso, ele dá um exemplo através disso, comparando as nossas vidas com um relógio. Então, se abrirmos um relógio, nós vamos ver ali que algumas engrenagens giram para o lado horário, outras para o lado anti-horário. Só que todas essas engrenagens, elas culminam num único sentido do relógio, que é fazer com que o ponteiro, no final das contas, gire no sentido horário. E nas nossas vidas é assim. Todas as ocasiões e situações ocorrem de maneira soberana pelo Senhor. Eu digo isso daqueles que estão em Cristo. E todas elas resultam numa única vontade do Senhor. E todas elas passam a contribuir. Quando, por exemplo, a gente pega a vida de José, do Egito, os irmãos se lembram dessa história, que foi vendido pelos irmãos dele e caiu como escravo na terra do Egito
e depois foi trabalhar na casa de Potifar. A esposa de Potifar queria José, José correu, foi injustiçado, acabou preso. José ficou 13 anos na prisão, até que ele interpreta o sonho do faraó e passa a ser o segundo homem no Egito, o governador do Egito. E muito tempo depois, houve fome na terra e os irmãos de José foram até o Egito em busca de alimento. E a história diz que quando eles se depararam que José era o governador do Egito, eles pensaram, bom, agora nós iremos morrer. Agora ele vai nos matar. E José diz para eles assim, fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque tudo aquilo que vocês fizeram de mal para mim, o Senhor converteu em bem. E é assim nas nossas vidas, irmãos. Existem males, existem sofrimentos, existem coisas boas, mas todas elas, para aqueles que estão em Cristo, todas elas contribuem para que o propósito eterno do Senhor seja estabelecido. E quando a gente passa a entender isso com mais clareza, não é tão difícil entender o que Paulo quis dizer lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Então, nós podemos agradecer o Senhor em momentos bons e podemos agradecer o Senhor em momentos ruins, porque nós sabemos que todas as coisas continuam contribuindo. E então fique calmo, fique tranquilo, descanse, procure o descanso. Há outra passagem que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E para finalizar a nossa reflexão, eu gostaria de deixar um texto que está em Isaías, capítulo 50, versículo 10, a parte B do versículo, diz assim, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Se esse é o momento que você está passando, em trevas e não consegue ver nenhuma perspectiva, nenhuma luz, nada, confie no nome do Senhor. Confie no seu Deus, firme-se sobre o seu Deus, sobre a palavra dele, que nunca falhou. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. E saiba dentro de si que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa reflexão que eu gostaria de deixar hoje. Peço novamente que, se você puder, compartilhe, curta, comente, para que a plataforma divulgue o nosso conteúdo e possamos difundir o Evangelho maravilhoso do Senhor Jesus. Um abraço e até a próxima.